próprio nome diz, a biologia estuda a vida. Ela engloba desde organismos microscópicos até os maiores seres vivos do planeta. E que se a gente aprofundar um pouquinho mais essa ciência, a gente consegue compreender melhor como funciona o corpo dos seres vivos, incluindo o nosso, e também percebendo melhor como nos relacionamos uns com os outros e com o meio que a gente vive. Com isso, a gente é capaz de perceber como as mudanças surgiram ao longo do tempo, como elas favoreceram a sobrevivência das espécies e como os mecanismos evolutivos ainda atuam nos dias atuais. Então vamos voltar um pouquinho no tempo para ver como e por que essa ciência começou a ser estudada. Seu estudo se dá desde a época da pré-história, quando o homem começou a observar e perceber no seu dia a dia que as plantas tinham época certa do ano para a frutificação, quais eram venenosas e quais não eram, quais podiam ser consumidas ou não, e a partir dessa prática diária, o homem aprendeu muito mais sobre a biologia. No Egito, por exemplo, uma técnica usada para o embalsamento de cadáveres já requeria um grande conhecimento sobre as propriedades das plantas e óleos vegetais. Então, desde a antiguidade, os povos já observavam e procuravam saber mais sobre as diversas formas de vida, porque sabiam que podiam viver muito melhor com isso. No século IV a.C., o filósofo Aristóteles começou a observar e estudar as mais diversas formas de vida. Ele e os outros filósofos gregos da época, chamados de fixistas, acreditavam que os organismos eram distribuídos segundo uma escala que ia do mais simples ao mais complexo, sendo as espécies fixas e imutáveis, tendo cada um seu lugar definido. Já na Idade Média, foram escritas observações sobre plantas e animais por Alberto Magno, levando cientistas do século XIX a começarem a fazer dissecações em cadáveres humanos, o que fez a anatomia humana progredir consideravelmente, ou seja, o passado teve uma grande contribuição para todas as descobertas até agora. Com base na visão aristotélica e o fixismo, a partir do século XIX as coisas já começaram a ficar mais revolucionárias. O inglês Charles Darwin e o francês Jean Lamarck, ambos naturalistas, explicaram a adaptação como um processo dinâmico, ao contrário do que propunham os fixistas, e foram os principais responsáveis pelo nosso conhecimento da ciência através de suas teorias evolutivas. Lamarck, com sua teoria dos caracteres adquiridos, dizia que se um organismo tivesse vontade ou necessidade de mudar ao longo da vida e mudasse para se adaptar ao ambiente, essas mudanças seriam transmitidas para sua prole. Por exemplo, elefantes de tronco curto poderiam adquirir troncos longos para poder alcançar a água e os galhos altos. Ele defendia também a lei do uso e desuso. Nela, as partes do corpo que não estivessem sido usadas desapareceriam. No entanto, como na época a sociedade era muito ligada à religião e à ideia de que a criação de todos os seres vivos eram divinos, não conseguiu se destacar diante disso. Então, atualmente, a gente considera mais a teoria de Darwin, da qual explica a mesma coisa que Lamarck, mas de uma forma diferente. Ao viajar ao redor do mundo, Darwin percebeu que, na verdade, as mudanças de um indivíduo ao longo da vida não tinham relação com seus desejos e vontades, como Lamarck dizia, considerando que os organismos da mesma espécie poderiam ser diferentes e que essas variações ajudariam a sobreviver no ambiente que vivem, se adaptando. Entre muitos admiradores do naturalista e suas obras, Karl Marx, um pensador de grande importância não só para a época, mas como para os dias atuais, realizou uma leitura rigorosa ao livro de Darwin e trouxe uma abertura de comunicação entre diferentes áreas das ciências sociais e naturais. O livro levou Marx a fazer uma grande interpretação, criando a teoria sobre a luta de classes, e mostrando também que a burguesia queria ela própria dominar e que, baseando-se em suas exigências, era a classe mais importante da indústria. Ou seja, essa evolução trouxe consigo reflexões do mundo contemporâneo e social também. A partir da evolução e as novas características que os seres vivos foram herdando, foi aprofundado um tema que é muito utilizado até hoje e que explica tudo isso de forma clara: a genética. O avanço da genética modificou completamente o mundo atual e muitos cientistas do passado
contribuíram com informações que os cientistas atuais levam em consideração em suas pesquisas. Considera-se que o estudo se iniciou em 1866, com um monge conhecido como Mendel. Ele realizava os experimentos com ervilhas, pretendendo criar formas de desenvolver plantas que conservassem características importantes para a agricultura. E após muitas descobertas, pesquisas e teoria, foi e ainda é considerado o pai da genética, explicando fatos que nem Darwin conseguiu explicar. Essas influências já permitiram o desenvolvimento de tecnologias que salvam milhares de vidas com prevenção e tratamento de doenças, como câncer, criação de clones, testes de paternidade e até mesmo parentescos próximos entre seres, como, por exemplo, um estudo que comprovou que atualmente o mapa genético do macaco bonobo é 98,7% igual ao do ser humano. De fato, tanto o comportamento quanto algumas das características físicas são bem semelhantes à dos humanos, como a liberdade de movimentação e rotação dos ombros e dos braços, seus pés e mãos formados por 5 dedos e a capacidade de comunicação, tanto por gestos quanto por linguagens. No entanto, esse 1,3% de diferença já é o suficiente para que o homem ainda se sinta superior, mesmo que, de alguma forma, a gente tenha passado a existir pela evolução do macaco. Outro fator influenciado pelos avanços científicos durante a história foi a expectativa de vida. Ela está diretamente associada à melhoria das condições de vida de uma população e não é à toa que nós vivemos muito mais do que nossos antepassados. Como podemos observar no gráfico, nas últimas décadas, a expectativa de vida tem aumentado significativamente em todo o mundo. Os gregos antigos e romanos, por exemplo, poderiam esperar viver até os 30 ou 35 anos de idade, e quem chegasse nessa idade ainda era considerado velho. Já nos dias atuais, podemos esperar viver até uma média dos 72 anos, e a conclusão natural é de que, tanto os avanços de medicina moderna quanto as iniciativas na área da saúde nos ajudaram a viver mais do que nunca e a expectativa vai continuar crescendo cada vez mais. Atualmente, os países que dominam o ranking de maiores expectativas do mundo são Japão, com 87 anos, Andorra, com 84,2, Singapura, com 84 e Hong Kong, com 83,8. Isso principalmente por terem um serviço de saúde mais acessível e terem um estilo de vida mais ativo também. Hunza é um povo conhecido por não envelhecer e viver até os 120 anos. Os habitantes do vale situado nas montanhas do Himalaia ganharam fama por ser um povo feliz, simpático, além de viverem tranquilamente até seus 100 anos de idade. E melhor, sem sofrer doenças graves e nem problemas sérios de saúde. De acordo com o médico escocês Dr. Mac Carrison, que morou lá durante anos, o segredo está na alimentação e nas atividades físicas, e apesar das boas horas de jejum, nunca parados agindo como sedentários. Em outubro do ano passado, um viajante italiano vai até o vale e entrevista a pessoa mais velha do povo, Darwash, um homem de 120 anos. Durante a entrevista, o italiano faz diversas perguntas que qualquer um faria para saber mais sobre sua história, mas a que mais deixaria qualquer um curioso são sobre seus arrependimentos. Nice. Is there something in your life that you regret not to have done? Something that you wanted to do but you didn't do? में भी लगे इंसान ज़िंदगी तमा तो बुट में भी ला लेकिन हर किस्म ज़िंदगी लो बुट खुशी में ये सबा दाबुट हम कफिकर की ये सबा क्यों ने आज़माइश अवला बा तो बस अंक बाकी अतु वसीला जा يكون आज़माइश अक्सुया बा. It's part of the life. Happiness and sadness, part of the life. Darwash responde dizendo que todos nós temos desejos, diz ter passado por tantos momentos ruins quanto bons e que viu tudo o que queria em sua vida, portanto, não se arrepende de nada. Mas será que esse é realmente o segredo para tudo isso? Será que o que é considerado tranquilidade para eles pode se encaixar no estilo de vida de qualquer um? As pessoas levam a vida de modos diferentes. Cada um tem seu conceito de vida diferente do outro, e a tranquilidade de uma pessoa da cidade, por exemplo, pode ser totalmente diferente à do povo Hunza, que nasceu no campo. Uns gastam com luxo, outros gostam de viver de forma mais simples possível, ou simplesmente vivem e aceitam o que têm. Os ritmos podem até ser diferentes,
Mas independente das escolhas, você sempre tem que procurar o equilíbrio, conseguindo não só ser feliz, mas com saúde. A biologia não só faz a gente entender a vida, mas como também vivê-la da melhor forma.